magnético, certo? E aí a gente vai estudar agora movimento de cargas numa região que tem um campo magnético. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês quem é a origem, o que dá origem ao campo magnético. Vocês já devem estar sabendo, porque eu vim da primeira aula mostrando cargas elétricas estacionárias, certo? Isoladas. Depois a gente pegou e colocou essas cargas elétricas num circuito, certo? E aí nós tivemos corrente, certo? E o efeito que a corrente produziu em bússolas, então tem um sistema aqui com uma corrente I e uma bússola aqui com norte e sul, e tinha uma ação sobre a bússola quando havia corrente diferente de zero. Aí foi que o Ampère, o Faraday começaram a estudar o efeito de cargas em movimento, certo? Sobre objetos que eram magnetizados, ou pedras ou limalhas de ferro, certo? Então esse efeito novo que apareceu devido à carga estar em movimento é que se chamou campo magnético. Mas ele não chamou campo magnético por causa da corrente. Na realidade, o campo magnético que vem devido ao movimento das cargas, eles estavam presentes no movimento de cargas, inicialmente, em materiais magnéticos. Materiais, ou seja, magnetita, que era uma pedra que continha magnésio que ficava magnetizável. Ninguém estava vendo o movimento da carga, mas lá dentro daquele material tinha carga em movimento. E esse movimento é que produzia esse campo magnético. E qual era a ação desse campo magnético? A ação do campo magnético era fazer mover limalhas de ferro, certo? Então tinha uma ação, eu passava com uma pedra perto de uma limalha de ferro, e essa limalha de ferro podia ser arrastada, orientada, mostrando que existia uma força que aquela pedra produzia sobre a limalha de ferro. Qual era a força? Como discernir? Eu estou dizendo agora que é o fato de ter cargas em movimento que fazia isso, certo? E nós vamos fazer hoje. O que nós vamos fazer nessas duas próximas aulas? Inicialmente eu vou dizer que tem um campo magnético, vou ver o efeito dele, certo? E depois eu vou mostrar como nasce o campo magnético, quem é a origem do campo magnético, da forma que nós fizemos. Fizemos a força no primeiro dia de aula, mostramos a força elétrica entre duas cargas, existência da carga, tudo. E na segunda aula eu mostrei que aquilo lá dava origem a um campo elétrico. Nós vamos ver hoje. Tem um campo ali que está produzindo a força, certo? Na próxima aula a gente vê quem é que produz esse campo magnético. Então, mas vou adiantar que não é só corrente que produz campo magnético. Campo elétrico variável também produz campo magnético. E, por simetria, a natureza diz que campo magnético variável também produz campo elétrico. Então, o campo elétrico tem duas origens, cargas e variação de campo magnético. E o campo magnético também tem duas origens, cargas em movimento e variação de campo elétrico. Então, isso aqui nós vamos usar e levar até o final do curso, mostrando que isso aí vai permitir a gente entender que a luz é um fenômeno eletromagnético. Tá ok? Então, o primeiro passo é um pequeno levantamento histórico, mostrando que este movimento, esse uso dessas pedras chamada magnetita, certo? Magnetita chamada hoje, era uma pedra que tinha lá na região de Magnésia, que passava onde o pessoal estava manipulando ferro, tendo limalha de ferro, e arrastava, usava para limpar o chão, caía muita limalha de ferro, passava a pedra assim, arrastava tudo, certo? Alinhava aquelas limalhas de ferro sobre a mesa. Então esse efeito, por vir de região de Magnésia, ou de uma pedra lá da região de Magnésia, chamou efeito magnético. E o efeito, já que estava tendo força para arrastar material, arrastar matéria, é uma força magnética, certo? Isto iniciou-se uma interação para discernir qual era. Os gregos, que eram um pouquinho mais aliados à ciência,
tentaram usar este efeito, essa força magnética, para fazer algum objeto. Os gregos e os chineses, que também tinham um grande avanço científico na época, certo? Era a região mais desenvolvida cientificamente. Então, os chineses, uns 500 anos antes de Cristo, já tentavam produzir bússola, fazer elementos que se orientavam. Porque os reis dele lá queriam entender melhor como que era a posição de um dia ou outro, como que mudava o ano, por que mudava a orientação, certo? Norte, né? Onde estava o norte? Não era norte para eles, era uma direção, certo? No céu. Estava mudando, certo? Então tentaram usar a bússola, até faziam bússola dos chineses, era um prato com uma colher em cima, certo? Indicando a direção norte. A colher era um material magnetizado, pedaço de ferro magnetizado, certo? Com a presença daquelas pedras. E, por volta de 200 anos antes de Cristo, os gregos também começaram a iniciar uma espécie de bússola. Mas ela só veio ter avanço mesmo para os chineses por volta do ano 850 depois de Cristo. E para o resto do mundo, somente no Renascimento, certo? Por volta de 1500 é que a bússola começou a ser importante e servir para a navegação. Então, o que a gente vê é o seguinte, a manipulação de coisas relacionadas a esse efeito magnético. E, por volta de 1300, esse cidadão aqui pegou uma bola, certo? Magnetizada, e percebeu que quando ele chegava com essa bússola que já tinha muitos anos, certo? Essa agulha, ela se reorientava segundo uma linha, ligando dois pontos diametralmente opostos na esfera. Colocava aqui, aqui e aqui. Colocava lá, era para o mesmo ponto. Ou seja, tinha dois pontos privilegiados na esfera do Mariscore. Ele chamou de polo, né? Tem dois polos, a indicação da agulha sempre está. Então ele chamou esses de polo do ímã, polo magnético, certo? Dois pontos, então a esfera tinha dois pontos. Mas é lógico que logo apareceram outros materiais magnéticos. A lei dele valia para a esfera com dois pontos, dois polos, certo? Diametralmente opostos, esses dois pontos. Mas se quebrou a esfera, se pegava pedacinho, pedra, todo mundo que já brincou e já foi em algum lugar que tem pedra, pedra tem qualquer formato, certo? E de repente lá, punha a bússola lá perto também, e aqueles pedaços quaisquer de material lá, também tinham dois polos, dois pontos diametralmente opostos, que podia ser chamado de polo de ímã. Aí se generalizou, qualquer material tem dois polos magnéticos, material magnetizado tem dois polos magnéticos. Um polo norte, que chamou, outro polo sul, e mais do que isso, quando você pegava, punha a agulha, certo? Então, um material aqui, com um norte aqui, um sul aqui, um material aqui, com um norte aqui, um sul aqui, certo? Quando você colocava o norte com o norte, havia atração. Quando colocava o sul com o norte, havia uma repulsão, certo? Então esses dois levou ao seguinte, além de ter dois polos, todo material magnético tem dois polos, certo? Magnéticos. Ou seja, o que quer dizer isso? Não existe monopolo magnético, certo? Então, não existindo monopolo magnético, todos esses poderiam lá chegar, colocar um perto do outro e ver a reorientação. E sempre que chegava com os mesmos polos próximo do outro, aliás, aqui é sul, você tinha atração e do outro caso repulsão. Então você poderia fazer um material magnético só, colocando tudo alinhado e de polos opostos, ou simplesmente separá-los e fazer
o giro. Ele tentava se realinhar e formar esse único material, certo? Fazia torque fazendo girar. Então, veja, isto levou a voltar para a Terra, porque as pessoas estavam colocando perto de uma pedrinha, mas os caras que estavam navegando e saindo em alto mar estavam indicando na Terra um local, uma direção que era norte da Terra, certo? E quando ia colocando, navegando e colocando a bússola, ela estava sempre apontando para um único polo também. O que se descobriu que a Terra também era um sistema polar com dois polos, um polo sul e um polo norte. Com uma agulha, lembra, nós colocamos norte e sul aqui e colocamos a bússola aqui, ela vai o quê? Se alinhar o sul com o norte, certo? Então, quando eu tenho aqui, aliás, vamos falar que isso daqui é a Terra, certo? Então vamos botar aqui o norte da Terra e o sul da Terra. Para a agulha ficar com norte e norte, aqui tinha que ser um sul magnético, certo? Porque esse é o norte geográfico. Então, se eu tenho um norte geográfico aqui na Terra, quando eu pego a minha bússola, que está marcando norte aqui e sul aqui, esse daqui é o sul da agulha, o norte da agulha vai para o sul do elemento logo adjacente, né? Ó. Eu tenho norte e sul. Quando ele se alinha, é porque aqui é norte e aqui é sul. Então, a agulha aqui aponta na direção do sul da outra agulha, certo? O norte de um, o sul da outra. Então, se eu tinha um norte aqui na minha agulha, apontando para aquilo que eu estava chamando de norte geográfico, a minha agulha estava apontando para o sul do outro elemento. O sul do elemento era o sul magnético da Terra. Então, o sul magnético vem perto da posição do norte geográfico. E, por outro lado, o norte magnético fica muito próximo do sul geográfico. Mas é um grande ímã, certo, a Terra? É um ímã, a nossa bússolazinha, à medida que vai navegando, vai apontando para esses mesmos pontos. Qualquer que fosse a direção que se caminhava, a indicação da bússola é a mesma do polo sul geográfico, certo? Aliás, norte geográfico, sul magnético. Então isso mostrou só que a Terra era um grande ímã. Bom, se eu vou andando em torno da Terra, certo? Vamos olhar aqui a Terra. Eu saio daqui com a minha agulha, vou andando. Ela sempre vai apontando para o polo sul magnético, certo? E aqui tem um norte magnético. Se eu sair do lado oposto, o que acontece? Ela vai ser expulsa desse lado e vai indicar para o outro lado, certo? Então aqui está o nosso polo. A linha deste lado foi para cá, deste lado vem para cá, e a Terra está funcionando como o quê? Um norte-sul para a nossa agulha, certo? Então, se isso daqui é sul, aqui tem um norte, aqui dentro é o caminho da linha magnética. Então, ela sai daqui, dá uma volta, vem por aqui e volta aqui, certo? Qualquer que seja o lado, ela simplesmente sai e vem para formar uma curva fechada, ou seja, uma linha fechada. Ou seja, linhas de campo magnético são linhas fechadas. Isto dá uma coisa bastante interessante que vocês vão já descobrir.
Vocês lembram o que a gente fazia para o campo elétrico? Isso dava o quê? Que é envolvido sobre epsilon zero, certo? Que é a carga. Por que dava isso? Porque era a quantidade de linhas que estava atravessando uma superfície. O que acontece se eu fechar uma superfície agora? As linhas são fechadas, todas que entram saem, certo? O que sobra para o campo magnético? Isso daqui é o fluxo de campo elétrico, é a quantidade de linha que passa por unidade de área. Se as linhas são fechadas, tudo que entrou saiu. Quanto sobrou? Zero. Então esta é uma equação que vai aparecer rapidamente para a gente aí e vem exatamente do fato das linhas de campo magnético serem linhas fechadas. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. E aqui está a representação nossa, certo? Da nosso linhas de campo magnético, linhas fechadas, elas saem, dão volta, a nossa bússolazinha indicando que ela fecha e passa por dentro da Terra aqui, polo, outro polo, ou quando eu tiver um material, se eu tivesse uma pilhazinha de qualquer material magnético, eu poderia botar uma pilha enorme, do lado de fora ia ter campo, a gente poderia brincar com a bússola aqui, vendo, e dentro a gente ia conseguindo ver que o campo ia aumentando a intensidade à medida que eu ia colocando uma pilha sobre a outra, com o polo o quê? Invertido, porque se eu colocar polo com polo igual, ela repele e tentaria desmontar a nossa pilha de pastilha, certo? Então como que mede campo magnético? Agora tem uma nova unidade de campo magnético, certo? Vocês ainda não viram a equação de campo magnético, vocês sabem que existe, então temos que ter uma unidade para campo magnético, certo? E a unidade de campo magnético é o Tesla, certo? Vocês vão agora entender exatamente por que dessa unidade Tesla, está escrito Newton segundo por Coulomb metro, certo? Mas eu vou voltar exatamente à origem, como se descobriu o campo magnético, certo? Como se percebeu qual era o campo magnético. Chegou a isolar e dizer campo magnético, começando olhando para a força magnética. Então, vamos pegar uma linha aqui e fazer uma partícula carregada passar ao longo dessa linha aqui. Se nesta região tiver um campo nessa mesma direção, a partícula passa sem nenhum desvio. Mas, no entanto, se eu começar, por exemplo, aqui na Terra, vamos dizer, nós sabemos, o norte está para lá, certo? Coloco aqui o norte e mando uma partícula passar nessa direção, sul-norte. A partícula vai passar sem nenhum desvio. Passa como se nada existisse, magneticamente, certo? Aí eu pego, mudo um pouquinho de orientação. Em vez de pegar orientação norte-sul, eu faço uns 5 graus de diferença. Quando eu tento passar a partícula nessa direção, ela sofre um desvio. Então imagine que eu estivesse passando aqui no plano da lousa nessa direção aqui. Eu tenho uma linha norte-sul aqui e tenho uma partícula navegando nessa direção aqui. Esses são dois vetores, certo? Um que indica norte-sul e o outro que indica um certo ângulo que norte-sul. Mas os dois vetores estão nesse plano. O que se observou quando eu tentava passar uma partícula positiva nessa direção? Uma velocidade aqui, um campo para lá, a partícula tentava inclinar nessa direção. Se a partícula fosse de carga negativa, passando nessa mesma direção, certo? O que acontecia? Fazia subir. Então, foi mudando o ângulo. Fomos até 45 graus. Aí se observou que a força era máxima quando dava 45 graus. Faz um giro de 360 graus a 45 graus e continuava sendo a mesma força.
aumentou mais. Saiu de 0, foi até 90, aumentou. A força começou a diminuir. Então, muitos experimentos foram feitos seguindo exatamente o que está aqui, ó. Uma partícula navegando numa determinada direção, numa direção que tem um campo magnético, e o que se observou é que aparecia uma força sobre a partícula no plano perpendicular ao plano formado. A linha, a força era perpendicular ao plano formado pelos dois vetores, B e V. Qual é o próximo experimento? Se eu começo a ver que a partícula, aí eu faço com V1, certo? Então eu tenho F perpendicular ao plano VB, ou F perpendicular a V e F perpendicular a B. Qual é a direção do B? É aquela direção que a partícula passa sem sofrer nenhuma deflexão, sem perceber que existe campo. Bom, aí você toma uma V2, certo? E faz o mesmo. Vem uma F2 aqui. Aqui tem uma F1, vem uma F2, F3, F3, e vai obtendo. E sempre perpendicular. Perpendicular a V2, perpendicular a V1, perpendicular a V3, F2, perpendicular a B, F3, perpendicular a B, certo? Mas este era uma aqui, com isso é perpendicular ao plano formado por V e B, certo? Essa foi a primeira conclusão. Em seguida, é lógico que eu estou variando e estou vendo que quando eu dobrava a velocidade, dobrava a intensidade da força. Mantendo os mesmos ângulos, a mesma situação, dobrar a velocidade significava dobrar a força. Então, primeira coisa que a gente já está vendo que F é proporcional à velocidade. Se eu dobro a velocidade, triplico a velocidade e triplico o valor da força, eu vi que a força foi perpendicular, a força era proporcional à velocidade. Segundo o experimento, eu estou passando uma partícula carregada com o quê? Uma velocidade. Então eu começo Q1, uma força F1, certo? Q2, uma força, vamos chamar de F2', certo? Q2'. E aqui vamos pôr QN, uma FN'. Aqui também se constatou que F era proporcional ao módulo de Q. Então, nós já temos uma direção privilegiada. Quando eu tenho um ângulo, eu vejo que a força aparece perpendicular ao plano formado pelos dois vetores, que é proporcional à velocidade, que é proporcional à carga. E nós vamos fazendo experimento. É lógico que aqui está se fazendo experimento. Quando que apareceu essas informações? Você lembra que nós começamos a falar no início da aula de chineses e gregos, 2.500 anos atrás. E nós começamos a manipular carga separadamente quando? Das aulas anteriores? Torno de 1800, certo? Então, já tinha se passado mais de 2.000 anos quando esse experimento aqui começou a ser feito. Para chegar à conclusão, é lógico que a força
levando em consideração o ângulo, a direção privilegiada do campo, o fato de ser perpendicular ao plano formado por V e B, proporcional à velocidade e proporcional à carga, foi possível escrever com todas essas informações dos experimentos esta equação. A força do campo de indução magnética é igual a QV vetor B. Então aí que vem aquela informação. Eu tenho uma partícula, um campo aqui, certo? Uma partícula andando nessa direção aqui, certo? Como o campo está para cá, a partícula está para lá, aqui aparece uma força perpendicular ao plano formado pelas duas. E à medida que eu diminuo o ângulo, ele diminui com aquele seno lá, certo? Que tem aqui. Esse é um dado do experimento, mostrando que, dado um θ, a força diminuía com o seno de θ. Então, com isso, foi possível escrever que a força magnética é um QV vetor B. Vocês se lembram que a força elétrica era F, E, era igual a Q vezes Z, certo? Isto diz que tudo que nós fazemos agora é, aqui, o E e o F estão na mesma direção, certo? E aqui o F e o B estão em planos perpendiculares. Segundo, que as linhas de E são linhas abertas, as linhas de B são linhas fechadas. Mas do ponto de vista operacional, basta que a gente encare não o B, mas o V vetor B como um vetor resultante, que nós temos a força o quê? Magnética igual um Q vezes um vetor. Então tudo que nós vamos fazer agora é lembrar que as linhas de campo são linhas de campo magnético, são linhas fechadas que vêm num produto VB. Então isso nos vai ajudar em muita coisa já, certo? Porque este que nós tínhamos aqui, ó, com linhas abertas e agora nós temos com linhas fechadas aqui, vai nos permitir a brincar com a adição dos dois e em meios completamente distintos, porque um vai estar fazendo a força numa direção e o outro pode ser perpendicular ao plano da própria velocidade. Eu tenho uma carga. A carga é a mesma, certo? Então lá uma carga. Está produzindo, pode estar produzindo o campo ou está navegando no interior de um campo. Ela está enxergando a velocidade dela, porque tem a carga e a velocidade. Na outra, a carga e a presença do campo só. Olha só. Eu tenho FB é QV vetor B. E FE igual a QE. Correto? Só que este V é o V da carga Q. A força está vendo a própria velocidade da sua carga. Então, eu tenho um campo ali na região. Tem uma carga aqui, campo, a força. Produto da carga pelo campo. Agora não, a carga está movimentando. Então, o campo pode estar sendo alterado, visto porque a carga está em movimento. Anteriormente eu tinha o campo e a carga. Media um valor. Agora não. Eu tenho o campo, tenho a carga, mas ela está navegando dentro. E ela pode estar numa região que está variando. Ela enxerga essa variação dela. Então, o campo magnético já nasceu relativístico. Tudo envolve a velocidade. A própria carga em movimento que produz o campo. E a força também depende da velocidade da própria partícula que está navegando no interior do campo. Então,
A dificuldade nossa vai ser encarar este vetor aqui frente a esse que nós íamos enfrentando até agora, certo? Nós sempre vamos ter que lembrar que a força que nós estamos tendo está vindo de um produto vetorial que envolve a própria velocidade da partícula no meio, na região onde tem o campo. Porque se não tiver campo, não tem força nem elétrica e nem magnética, certo? Não tem nenhuma das forças. Essa velocidade, ela já é do sistema ou é? A velocidade é da partícula. O sistema, eu tenho campo. Eu ainda não disse quem está gerando o campo, certo? O campo está ali, existe para todos os efeitos nesse momento. Da mesma forma que eu não tinha dito na primeira aula que o campo existia, eu punha uma carga lá e ela tinha ação da força. Depois nós descobrimos que a força era Q vezes Z. Agora nós temos o quê? Tem um campo lá. A gente passa uma partícula em movimento. Veja, não adianta só colocar a carga no interior do campo. Se eu colocar com velocidade zero, qual é a força sobre a partícula? Zero. Então, uma carga parada no interior de um campo magnético não sofre ação de força nenhuma. Ela só vai sofrer a força se ela estiver em movimento. Essa é a diferença essencial agora, de agora em diante. Veja que nós continuamos com carga, só que um caso está estacionária e outro ou estática, e agora ela está em movimento, certo? Aqui tem a regra, né, para achar módulo e achar o valor de B, que eu falei, eu disse que era Tesla, e agora nós sabemos o que é. Ó, como eu tenho que F é igual a QV vetor B, se eu vou achar a dimensão de B, é a dimensão de F, a dimensão de Q e a dimensão de V. A dimensão de F é o que é? Newton. O que é a dimensão de carga? Coulomb. O que é a dimensão de velocidade? Metros por segundo. Então, o Tesla para nós ficou o quê? Newton segundo por Coulomb metro. Por isso que é uma quantidade derivada que vocês estão vendo e que tem a ver com esta força que nós acabamos de encontrar, certo? QV vetor B. Para a gente achar como é um produto vetorial, você vai usar a regra da mão direita, o produto cíclico. Você tem uma partícula com uma velocidade V, certo? Velocidade V. Um campo magnético, vê o plano dos dois e desenha um vetor perpendicular ao plano dos dois. Se as duas estiverem em paralelo, quanto que dá a força? Dá zero, porque dá o módulo de um vezes o módulo de outro, o seno de zero. O seno de zero é zero. À medida que eu vou aumentando, até os dois ficarem perpendiculares, a força vai aumentando e dá no plano perpendicular sempre, aos dois. Isto, para a carga positiva, fica fácil. Isto aqui, V aqui, B aqui, é X, Y, Z. E se a carga for negativa? A carga está negativa, é simplesmente colocar aqui um menos Q0, certo? Com Q0 positivo. Só muda de quê? De orientação. Então, se eu tenho uma carga negativa, carga aqui, a força de uma carga negativa para cá e de uma positiva deu para lá, certo? Então é direção oposta. Vem exatamente da expressão da força. Não precisamos ter nenhuma preocupação. A única coisa é saber fazer um produto vetorial. A outra coisa que nós temos com essa força magnética, que é bastante peculiar, é o seguinte. Vamos olhar para o trabalho da força magnética. Nós sabemos que a força magnética é igual a QV vetor B, certo? O que é trabalho da força magnética? É a integral
da força magnética numa trajetória C qualquer, certo? Bom, isso daqui dá o quê? Integral sobre a trajetória de Q, V, vetor B, escalar dl. Do jeito que está aí, vocês não podem concluir muita coisa, certo? Mas eu posso usar uma regra do produto misto, que é a troca de vetores entre produto escalar e produto vetorial. Quando eu mudo o vetor entre os dois produtos, a expressão muda de sinal. Então isso daqui pode ser escrito como menos uma integral de C de Q, B, escalar, V, vetor, dl. Ou seja, eu tinha um produto escalar de BV com dl, agora eu tenho um produto escalar de B com VDL. Isso só fez mudar um sinal aqui, certo? Mas isso daqui também é o quê? Menos a integral sobre C de Q, B, escalar, dV, aliás, dl, dt, escalar dl. Correto? O dl dividido por um dt continua na mesma direção do dl, certo? dl, dt, vetor dl, são dois vetores o quê? Paralelos. Produto disso daqui, vetorial, dá zero, porque o seno entre esses dois elementos é zero. O ângulo entre os dois, dl, dt e dl é igual a zero. Portanto, isso daqui é igual a zero. Ou seja, W, trabalho da força magnética, é nulo. Isso implica que a força magnética não muda a energia cinética da partícula. Isso significa que módulo de V é igual a uma constante. Ou seja, a partícula que entrou num campo magnético, ela não muda a velocidade. Ela não muda a sua energia cinética. Ela vai com a velocidade que ela tinha. Mas por que nós observamos a força, então? Como nós observamos a força magnética? Olhando sobre cargas no interior de campo magnético, movimentando no interior de campo magnético, certo? Dizendo, está tendo uma força sobre ela. E agora a gente chegou à conclusão que não muda o módulo. Portanto, muda somente o quê? A orientação. Então, o que a força magnética faz é mudar a orientação. Então, se eu estou numa região de um campo muito intenso, eu mudo muito a velocidade. Se o campo é menos intenso, muda menos. Se o campo é zero, ela passa sem perceber, certo? Mas ela não muda a velocidade, é aquela que ela tinha. Então, o que nós vamos fazer é giros, rodopios no interior do campo magnético, dependendo da intensidade e como ele é, certo? Como que ela entra no campo magnético. Nós vamos explorar exatamente o movimento agora, a existência dessa força, que só faz mudar a orientação do movimento e não mudar o módulo da velocidade. Então, essa é uma das conclusões primeiras que nós temos sobre a partícula, ou seja, o trabalho da força F é nulo, certo? Então, vamos imaginar um campo uniforme, inicialmente. Se o campo é uniforme e o campo só muda a orientação, certo? Nós temos o quê? Que em todos os pontos ele muda a orientação da mesma forma, certo? Porque é uniforme, o campo aqui nesse ponto é igual aqui, é igual aqui. Então a força em todos esses pontos é a mesma. E só muda a orientação, não muda o módulo.
Qual é esse movimento que muda a orientação e não muda o módulo da velocidade e é o mesmo em todos os pontos? O movimento circular, certo? É uma força centrípeta. Essa força é igual a uma força centrípeta. Então, como eu tenho que o módulo da força é QV vezes B e tem o mesmo valor em todos os pontos da minha curva e ela só está mudando a trajetória, depois de um certo tempo ela volta no ponto original. Correto? Que ela tem a mesma variação para cada ponto que ela estiver. E só vai mudar a orientação, não vai mudar o V. Portanto, é igual à força centrípeta, que as F centrípeta é igual a MA centrípeta, que é igual a mv quadrado sobre R, certo? Sobre o raio de giração. Então, eu tenho que a força magnética é exatamente um QVB quadrado, certo? Sobre R. Ou, tirando esse R aqui, ó, como aqui tem um V quadrado, aqui tem um V, fica do lado de cá, do lado esquerdo QB e do lado direito MV sobre R, tirando o R, botando R em evidência, eu tenho que o raio com que a partícula gira no interior de um campo magnético uniforme é igual a MV sobre QV. Eu não falei uma coisa para vocês. Eu disse que eu tinha uma partícula movimentando no interior de um campo magnético uniforme. E se ela estivesse movimentando na mesma direção do campo? O que iria acontecer? Ela não ia ter força nenhuma, lembra? A força ia ser zero. Então, esta que eu estou usando aí é a situação de máxima, é quando a força, quando o campo magnético está perpendicular ao movimento da partícula, que é o máximo que eu tenho. Eu saí de paralelo, coloquei máximo, quando eu tirei a partícula na direção perpendicular ao campo magnético, ela fez um giro em torno do seu eixo de rotação, certo? Com uma força constante mv r quadrado sobre mv quadrado sobre r. Mas, como eu já falei, se eu tivesse enviado a partícula na mesma direção do campo, não teria acontecido nada. E quando ela continuaria com a mesma velocidade. E perpendicular, ela ficou girando, tem todas as facetas intermediárias, desde perpendicular até o quê? Até voltar a ser paralelo. O que acontece, então, quando não é perpendicular e nem é paralelo ao campo? Eu vou ter um V, que eu posso escrever como um V perpendicular, mais um V paralelo. O V paralelo não altera em nada, porque não tem força sobre o V paralelo. O produto vetorial V paralelo B é igual a zero. E V paralelo e B, V perpendicular, dá um raio de giro, que é MV perpendicular sobre QB. Portanto, eu vou ter um movimento que gira e desloca. O que é um movimento? Que tem um giro, é um helicoidal, certo? Vai subindo, ou vai entrando na direção do campo, porém com um raio de rotação que é dado pela componente perpendicular da velocidade. Bom, vamos olhar um pouquinho melhor. Para dar uma volta aqui em torno agora, vamos pegar o caso de perpendicular máximo, certo? Porque agora nós já sabemos que a componente perpendicular faz girar em torno do eixo de propagação. Então, vamos perguntar. Esta circunferência tem um comprimento 2πr. A partícula não muda a velocidade. Ela está sempre com a mesma velocidade. Então, vamos dividir pela velocidade. Se eu tenho um comprimento 2πr e tenho uma velocidade, eu gasto um tempo para ela sair e voltar no mesmo ponto, que é o tempo, que é o período de giro em torno do eixo de rotação.
Vamos dividir, então, o 2πr, certo? Dividido por V. Quanto que é R? mv sobre QB. Isso daqui é R. Dividido por V, o que dá? 2πr dividido por V dá 2πm sobre QB. Está dizendo que o período de rotação independe da velocidade. Qualquer que seja a velocidade que eu coloque lá, ela tem o mesmo período de rotação. Ou a mesma frequência, dividindo por 2π, eu tenho o quê? A frequência angular. A frequência, como a frequência é o inverso do período, dividindo por 2π, eu tenho o quê? Tanto a frequência como a frequência angular. Olha que aqui é frequência e aqui é frequência angular, certo? E é QB sobre M. Então, o tempo que a partícula gira dentro do campo magnético só depende do quê? Da massa dela, da carga dela e do campo que existe naquela região. Não depende da velocidade com que ela entrou. Então, as partículas que estão vindo aqui do universo, quando batem aqui, faz o mesmo giro, certo? Gasta o mesmo tempo para girar numa região que tem um campo magnético. Independente de qual é o quê? A velocidade com que ela chegou. Mas vai depender da razão Q sobre M, ó. Este foi um elemento que foi rapidamente descoberto. Antes mesmo de descobrir a massa e a carga do elétron, olhando para esse campo e esse período de rotação, se descobriu por quê? Dado um campo, dado uma frequência angular, tinha uma razão Q sobre M. No caso de uma lâmpada do átomo de hidrogênio, certo? Aquela luz azulada, se observou passando no estroboscópio que dava certos giros na presença de campo magnético, cujo QB era constante, que era o QB do elétron, certo? Então já se sabia a razão carga-massa do elétron, antes mesmo de saber qual era a carga e qual era a massa. Veja que eram duas coisas distintas, certo? Era carga e massa. Mas se sabia a razão. Somente com a experiência de Millikan, em 1913, que descobriu qual era a carga do elétron, imediatamente descobriu também que a massa. Daí por diante teve massa, todas as partículas passaram a ter massa, carga e o mundo antes de 1900 e depois de 1900. Quando vocês forem ler um pouquinho da história, vocês vão ver o que representou esse final de século XVIII, XIX, final do século XIX, começo do século XX. Foi um furor na física, certo? Porque tudo mudou, tudo que estava desarranjado começou a se arranjar. Bom, aqui, então... Você falou do período ali, né? Vai ser igual para qualquer velocidade, mas no caso o raio vai ser maior. O raio maior ou menor, aí não tem. Eu disse que o período é o mesmo. O raio, se o B for grande, o que acontece com o raio? Vamos voltar? Ó, se o B é grande, muito forte, muito intenso, o raio fica pequenininho. Se o B é muito fraco, ele faz um giro enorme. Mas o tempo para dar o giro é o mesmo. Então, no caso aí, você falou da velocidade, vai alterar só o raio aí. Quanto maior a velocidade, maior o raio, mas o período vai ser o mesmo. Exatamente. Essa é... Agora vem o caso que não é perpendicular. Tem uma componente paralela que faz deslocar ao longo do campo magnético. Tem uma componente que faz girar com raio R, certo? Que é a componente perpendicular, e transladar com a componente paralela. Aí esse movimento helicoidal aí, certo? Essa hélice. Você sabe, nós podemos calcular quanto vale, quanto é o tempo ou qual é essa distância aqui, ó, certo? Você que falou da velocidade e faz um círculo enorme, eu sou capaz de determinar qual é essa distância aqui. Eu tenho o tempo, certo? Para dar uma volta, certo? E tenho a velocidade paralela.
portanto, período vezes a velocidade paralela ao campo, a componente paralela da velocidade, me dá o passo que a hélice dá. Então, se eu tenho um obturador, eu posso colocar aqui e ficar marcando quanto tempo ela demora. Foi assim que foi medida a velocidade Q, a razão Q sobre B. Pim, pim, pim. Nesse caso aí, aquela componente da velocidade já é da partícula, né? É o campo que fornece. Não, a velocidade, você tem uma fonte de gerador de partículas, você gera ali, acelera na diferença de potencial, nós sabemos com que velocidade nós vamos acelerar e nós lançamos no interior de um campo magnético, numa região que eu sei que tem campo magnético, certo? E aí é aquela velocidade. No caso, ela foi lançada no plano inclinado. Você lança no campo magnético, você vai ver, se ela ficar ali girando o tempo todo e não sai daquele plano, é porque você conseguiu fazer exatamente perpendicular. Se tiver qualquer componente, ela começa a fugir, certo? Correto? Isso é observação. Bom, aqui vem uma das análises que ele falou da intensidade do campo. Campo magnético terrestre, o que acontece? Tem polos, tem o polo magnético sul lá no norte e o polo magnético norte lá no sul. Então tem um ponto onde todas as linhas são fechadas. E como tem dois polos, todas as linhas passam por aquele ponto. Então naquela região, o campo é muito intenso, certo? As linhas saem todas e fogem para o resto do universo e volta a se encontrar no outro polo. Então uma partícula que vem vindo com uma velocidade v cai nesse meio. Numa região que o campo for mais fraco, ela faz o quê? Um raio muito maior, certo? Mas no mesmo período, correto? Segunda coisa, se o campo não é uniforme e a partícula veio numa determinada direção, tem uma componente que é aquela paralela da velocidade e tem uma perpendicular. A perpendicular faz girar e a paralela faz deslocar. Então vamos olhar para essa linha aqui, por exemplo, esta linha aqui, ou esta linha aqui que está subindo aqui. Eu tenho o campo nessa direção e uma partícula que vai indo nessa direção. A força é, veja, V, B, vai ter uma componente assim, certo? Se eu vou para cá, assim. Se eu venho para cá, assim, e assim por diante, certo? Porque o V está indo para lá e o campo está para cima. Então é só acompanhar o meu dedo aqui, certo? Polegar. Tem o V, o B e uma componente. Então se eu estiver bem aqui do lado de baixo, a força está para lá. À medida que eu vou indo para o equador, ou vou indo para o topo da curva, ele vai ficando o quê? Apontando para o centro. Vai chegar uma hora que tem o quê? Está completamente perpendicular à linha aqui, certo? De B, a força. Veja, aqui eu posso dividir essa força aqui, ó. Vou fazer aqui em vermelho, ó. Esta força aqui tem uma componente para lá e uma componente para cá, que aumenta rapidamente, porque a força aumenta, certo? Quando você vai para um B mais intenso, que é proporcional ao quê? A B. Quando eu vou indo para o B mais fraco, a força vai diminuindo. E o raio de rotação vai aumentando. Mas veja, aqui tem duas componentes. Tem uma que faz girar e uma que faz deslocar para cá. Então ela, se fosse o caso, essa garrafa magnética fosse a Terra, lá no polo eu teria uma partícula girando rapidamente, certo? Um período muito curto, com uma componente fazendo com que ela voltasse para o lado do Equador. E vem vindo para o lado do Equador, quando chega no Equador a força está completamente perpendicular, a componente paralela vira zero, certo? E a componente perpendicular máxima. Começou a passar do Equador, o que acontece? A força continua sempre perpendicular ao plano formado por V e B. Começa a aparecer para a força uma componente de freio.
Então a partícula passou o equador, ela começa a ser freada e começa a girar cada vez mais rápido. Um período cada vez mais curto. Vai até anular o quê? A força que empurrava a partícula para o polo. Então ela fica presa. Aqui se chamou garrafa magnética, é uma coisa que é usado em um elemento de geração de plasma, que você tenta criar esses dois polos e criar um campo magnético de determinada forma que as partículas elétricas fiquem girando lá dentro e criando um novo estado da matéria, que é o estado de plasma, que é onde convive partículas positivas e negativas, certo? Mas, veja, sempre vai ter uns buraquinhos para girar, para criar essas linhas de campo, certo? Então, um dos problemas que se envolve em física de plasma é exatamente cuidar desses orifícios aqui do campo magnético, certo? Mas, de qualquer forma, o efeito da força magnética de fazer a partícula ficar girando acelerada de um lado para outro, e aqui, veja, olha aqui no caso da Terra, ela tem um raio bem pequeno, vai aumentando, 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 diminui o raio e volta. E fica, vai e volta, certo? Ela é aprisionada no campo magnético terrestre. Uma partícula e fica girando ali dentro, certo? Então, isso aqui é uma das coisas que dá para ver no cinturão de Van Allen. Uma partícula elétrica acelerada irradia, certo? Então, a coloração que se vê, e além de irradiar e acelerada, ela choca com outras partículas da atmosfera, que também faz o quê? Elevar o nível de energia das partículas com a pancada, depois, quando a partícula decai, emite luz também. Então, isso é um dos fenômenos que faz o fato de nós termos partículas que estão vindo do universo com velocidades, passam aqui no espaço intergaláctico, quando incide na nossa atmosfera, elas encontram o campo magnético terrestre variável e tem esses dois polos de determinada forma, que vindo com uma velocidade V, numa região que tem um campo magnético, tem uma força perpendicular ao plano do V e do B naquela região. Isso produz forças que levam ela a ficar oscilando entre um polo magnético e o outro polo magnético. Então, esse é uma das informações que o fato de termos a força perpendicular vir e não mudar o módulo da velocidade, certo? Você vai sempre ter a partícula com aquela velocidade. Ela só está mudando a orientação. Está mudando para onde ela está indo, certo? Mas não está mudando a energia cinética dela. Então, entrou com uma determinada energia cinética aqui, ela vai manter aquela energia cinética, certo? Outra coisa. Se a gente, em vez de entrar só numa região que tem um campo magnético, tiver um campo elétrico e um campo magnético, a força total agora é a soma de duas forças. Isto nos traz uma coisa muito importante. Quando você está trabalhando com uma força só, de uma única natureza, a manipulação é mais difícil do que manipular forças de duas naturezas diferentes, porque você parametriza o problema de forma diferente. Então, vou tratar aqui para vocês 3 problemas distintos e vocês vão ver a importância disto nos nossos dias. E é uma coisa muito simples. Carga e movimento. Puro e simples. Numa região que tem campo elétrico e magnético. Campo elétrico produzido por duas placas, quaisquer, ou uma diferença de potencial, V, e campo magnético produzido por uma bobina, também forma simples de obter. Que é filtro de velocidade, espectrômetro de massa, para quem já ouviu falar em isótopo, e efeito Hall. Aqui nós descobrimos o número de portadores por unidade de volume em elementos condutores, o sinal da carga que está movimentando, certo? E vamos parar por aí, além de saber a velocidade dela no meio também, certo? Mas vamos olhar onde nós podemos ver isso. Imagine que você tenha esta força, que é chamada força de Lorentz. Então eu
Chego, preparo uma região que tem um campo magnético e um campo elétrico. Primeiro, se eu conseguir, ó, F igual a 0, isso implica que E igual a menos V vetor B, eu posso dizer o seguinte, que a partícula passou na região que tinha um campo magnético e viu, enxergou, sentiu uma força magnética, mas continuou com o quê? Com a mesma velocidade, passando na presença de um campo elétrico e de um campo magnético. Por quê? Porque a força era igual a 0. Ou seja, dV dt é igual a 0. Portanto, se dV dt é igual a 0, a velocidade se manteve. Qual é o sistema? Gero aqui uma partícula, injeto essa partícula com uma velocidade v numa região que tem um campo magnético. Como aqui está positivo e aqui está negativo, eu tenho um campo elétrico nesta direção. Se eu quero que a velocidade seja nula, o meu VB tem que ser igual a menos E. Correto? Se o E está para baixo, eu tenho que ter um VB para um mais o outro ficar igual a 0, para cima, menos VB para cima, certo? Aliás, o VB para cima. Então eu tenho uma partícula que vai indo para da esquerda para a direita. E eu quero que a força dê para cima, se a carga for positiva. Depois a gente discute o que vai acontecer se a carga for negativa. Mas vai ter no experimento 3. Vou para lá, faço aqui, deu força para cima. Então, o campo tem que estar entrando. Para lá, para a força dar para cima, o campo tem que estar entrando. Então, se eu escolho uma situação onde o VB é igual a menos o E, o V vetor B é igual a menos o E, eu tenho uma partícula que entra aqui e passa sem sofrer nenhuma, com força 0. Ela passou numa região que tinha um campo elétrico e um campo magnético, mas a força total sobre ela foi nula. Isso chama filtro de velocidade, ou seja, a partícula que bateu aqui é porque tinha velocidade, ou o V vetor B igual a E, significa que a velocidade é igual ao quê? A E sobre B. Então, todas as partículas que têm velocidade E igual a V igual a E sobre B, ela passa no interior do campo magnético elétrico e magnético sem sentir. Chama campos cruzados, né? Porque você percebeu que o campo elétrico está para baixo e o campo magnético está entrando. Por isso que ele é cruzado. Esse é um filtro de velocidade. Bom, no filtro de velocidade, se eu tenho um filtro assim, eu posso então pegar uma partícula, ficar brincando com o campo elétrico e magnético, até fazer com que o E sobre B me dê uma velocidade que passe sem deflexão. Passe sem sofrer o quê? Desvio. Então ela entra. Eu sei, a velocidade é essa. Se eu conheço a velocidade, agora eu posso lançar essa partícula no interior de um outro campo magnético e descobrir qual é o raio de curvatura. Eu sei qual é o V, certo? Porque eu determinei por esse experimento aqui um V. Eu injeto num meio, numa região que tem um B, e eu leio o raio. Olha, aqui, ó, boto mais aqui, o menos aqui, faço uma partícula tal que tenha um V igual a um E sobre B, certo? Aqui no caso, como eu estou com V aqui é igual a E sobre B1, que é o B que está aqui, ó, ela está passando aqui, ela entra aqui.
Aqui tem um B2. Com esse B2, eu vou fazer o quê? Eu vou ver o raio, vai ser igual ao quê? M, E sobre B1 é igual a Q sobre B2. Ou seja, tiro o raio, ó, multiplico o E aqui por M, o B1 sobre B2, que estão aqui, ó, no numerador passa para o numerador, e a razão Q sobre M dá o quê? Um B1, B2 sobre E. Então, vamos lá na nossa página aqui, segundo experimento, né? Que é o espectrômetro de massa. Eu uso o V do primeiro parte do experimento, que é o V sobre B1, e o raio do 2, que é igual ao quê? MV sobre QB2, que dá o quê? ME sobre QB1, B2, que por sua vez dá o quê? M sobre Q igual a M sobre, multiplico Q, B1, B2, o M sobre Q invertido, então dá B1 sobre B2 vezes R, sobre M, não, o M está aqui, certo? Eu tenho que multiplicar o QM sobre R, dividir por B1, B2 sobre E. Correto? O E vai aqui no numerador e aqui tem o meu R. Então eu tenho uma situação assim. A partícula entrou aqui com uma velocidade V e fez uma curva aqui de raio R. Ou seja, quanto que vale essa distância aqui? Vamos chamar essa distância x aqui. Quanto que vale? 2R, né? Porque vale R daqui e R do lado de cá. E ela vai sair assim, vai voltar para esse lado aqui. Ela entrou aqui e vai sair aqui. Se você colocar um filme aqui, ó, você vai ver onde a partícula bate um sinal luminoso. Bom, isso daqui implica que M sobre Q módulo, vou botar o módulo de Q para não ficar discutindo o sinal, se ela foi para o lado de cá ou para o outro lado, porque se a partícula entra assim, né, numa região que tem um campo magnético, ela é positiva, ela faz esse giro aqui. Mas se ela tem o quê? Uma carga negativa, ela gira do outro lado. Então, eu vou só falar quanto que ela deslocou da direção que ela ia indo. Não olho se é para a esquerda ou para a direita, certo? Para eu saber que lugar que eu boto o filme, eu tenho que saber se ela é positiva ou negativa, certo? Isso daqui dizia que se eu tenho 2, B1, R é x sobre 2. Aqui tem B1, B2 sobre 2E vezes x. Ou seja, a razão Q sobre M da partícula tem a ver com a medida que ela vem aqui. Então imagina que eu esteja com um isótopo na mão. O isótopo é um elemento que eu tenho que tirar uma carga dele. Tirar uma carga de um átomo, vocês sabem, não é com qualquer campo que tira. Precisa de uma intensidade muito grande, certo? Para tirar a carga. Então, quando eu usei energia e eu consegui ionizar, daí por diante, naquele material, eu uso aquela mesma energia o tempo todo. Eu sempre ionizo com uma partícula. Então, a carga vai ser a mesma para todos os isótopos. Aí, o que ele tem? Ele tem massa diferente, certo? Então, um vai bater aqui, um outro vai bater aqui, certo? Um terceiro vai bater aqui. Então, você vai ter elementos com posições diferentes, x diferente. Então, você pode escrever uma função que é
M é igual I é igual 1Q módulo B1, B2 sobre 2E vezes XI. Ou seja, é uma equação que te dá a massa da sua partícula em função da distância que você está vendo o sinalzinho luminoso lá. Experimento difícil? Não, simplesmente basta que eu tenha um campo magnético uniforme naquela região para ficar controlando bem a trajetória, fazer a circunferência correta. E por fim, o terceiro experimento, aqui é um exemplo que deu um pouco de erro, mas eu vou só colocar a linha de campo magnético está assim. Como nós sabemos agora que a linha de campo magnético é fechada, vai fazer assim, certo? Então aqui nessa região tem uma força, uma linha de campo magnético assim, tem uma partícula subindo, ou tem uma corrente subindo, tem uma força, um campo magnético entrando, portanto tem uma força nessa direção, certo? Então aqui está a força. O elemento que melhor representa essa orientação aí é a letra que eu passei a flecha por cima, que é a letra D, certo? Mas o terceiro experimento, que é o experimento mais importante, isso rendeu ao autor chamado Hall a tese de doutoramento dele. Vocês estão aprendendo aqui, vocês são capazes de fazer, vocês vão ali no laboratório, esse experimento é o mais simples de todos para ser feito, e vocês vão ver a importância deles. Com esse experimento, nós conseguimos descobrir que quem trafegava dentro do meu condutor eram os elétrons e não as cargas positivas. A gente tinha uma corrente lá, ficava olhando no amperímetro, dizendo a corrente positiva, a corrente com sinal positivo é para lá, certo? Para a direita, mas quem estava andando era um elétron e andando para a esquerda, certo? Esse experimento deu para descobrir isso. Fazendo o quê? Vamos pegar uma chapa, lembra do nosso corrente, densidade de corrente? Lembra que nós tínhamos aprendido densidade de corrente, J, era Q, N, vetor V de deslocamento, certo? Então, quando eu tenho uma corrente num fio, numa região estacionária, eu estou passando cargas positivas da esquerda para a direita, nesse caso aí, certo? Se eu aplicar um campo magnético perpendicular, aqui esse bloco, essa fita, um material, uma lâmina qualquer metálica, que tem cargas livres para andar, as cargas estão andando e elas enxergam um campo magnético, certo? Então, vai indo para lá, com o campo magnético entrando, leva a carga positiva para cima, certo? E vai aumentando a carga ali, vai aumentando, 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 vai chegar a hora que tem tantas cargas positivas que vai ter um campo elétrico de cima para baixo aqui, certo? Ó. Ok? E aí não vai mais, porque como lembra, quando chegar aqui a velocidade da partícula, ou seja, a corrente dá a velocidade da partícula, né? Ó. Corrente aqui, J é I sobre A, certo? Da a velocidade da partícula é igual a E sobre B, a partícula não sofre mais deflexão e vai embora. Aí dá uma corrente estacionária aqui, entra uma corrente estacionária. Então nós podemos relacionar essa corrente estacionária com esse campo, com essa diferença de potencial, porque o E vezes o D que está aqui, ó, é igual a V de Hall. Então nós temos como chegar com o nosso voltímetro, ver qual que foi a diferença de potencial que fez a corrente ficar estacionária. Então, dado uma corrente estacionária, vou lá, meço a diferença de potencial. Da diferença de potencial eu tenho um campo Hall aqui, certo? O campo Hall eu vou lá na minha equação em cima, vejo qual é a corrente. Aqui, ó, isso daqui me diz que I sobre A é igual a NQ vezes V de deslocamento.
Problema número 1. E se, em vez da carga positiva, fosse uma carga negativa? Para que lado que ela ia andar? Eu tenho uma corrente da esquerda para a direita. E não sei se a carga é elétron ou próton que está andando. Mas vamos supor agora que seja um elétron. Que direção está andando o elétron? Da direita para a esquerda. O campo está onde? O campo continua. Eu apliquei o campo na minha placa. Aqui, ó, tá vendo? O campo está aqui. E o elétron está indo para a esquerda. Campo para a direita. Para vocês. Força para baixo. Empurraria o elétron para baixo? Não. Por quê? Porque a força magnética é igual a Q, V, vetor B. Aquele Q ali, sendo um elétron, vai ser um menos E vezes VB. E o V para a esquerda, campo entrando, o menos dá uma força para cima. E empurraria o elétron também para cima. Então, as duas situações empurram as cargas do mesmo lado, quer seja o elétron que esteja movimentando, quer seja um próton. Como fazemos para descobrir qual dos dois era? Se era o próton ou o elétron? A módulo da força menos ainda, porque se o sinal não está dando, as duas forças apontaram para o mesmo lado, certo? O módulo é que não vai ser diferente. Pode ser diferente por causa da carga ser diferente, mas se eu uso carga do mesmo, a mesma intensidade, E, que é o próton e o elétron, eu não sei quem é que movimentou. E aquela relação de Q e por Q, mas nós já aprendemos uma coisa. O que o potencial nos diz? Quando eu tenho carga positiva, o que o potencial é? É maior do que negativa, certo? Então, neste lado aqui, ó, aqui, eu tenho um V mais. E deste lado aqui, eu tenho um V menos. Aqui, o potencial inverteu. Então, se eu for lá com um amperímetro, com voltímetro, eu sou capaz de dizer se o potencial foi para mais ou se foi para menos. Então, este foi o primeiro resultado do que o Hall teve. O Hall simplesmente pegou um voltímetro e mediu e descobriu que aqui tinha carga positiva e aqui negativa, e aqui tinha negativa e aqui tinha positiva. Ou seja, olha só o voltímetro do Hall. Ele indicou que carga que tinha ido para cima lá. Apesar da força empurrar as duas cargas para o mesmo lado, tanto a positiva como a negativa, o voltímetro me diz qual era que estava. E qual foi a surpresa? A corrente passando aqui dizia que as cargas positivas estavam movimentando da esquerda para a direita, mas ele chegou e mediu esta situação aqui no voltímetro, dizendo que as cargas eram as negativas que estavam movimentando na lâmina de prata. Então, primeira coisa, ele descobriu o sinal da carga. Bom, se eu descobri o sinal da carga, e agora eu tenho uma corrente estacionária, eu tenho que a força magnética é igual à força elétrica para que a partícula passe com a mesma velocidade e vá em linha reta, não deflita mais, não vá nem para cima e nem para baixo, passe em linha reta. Nós temos que o quê? Que a velocidade multiplicada por B é igual a E. E lembra que nós temos o quê? Que o nosso J é igual ao quê? NQV. Pego o V da equação, V o que é? É E sobre B, certo? E coloco. Então eu coloco aqui, ó, dessa expressão aqui eu tiro que VD é igual a E dividido por B. Substituindo essa expressão de V aqui, o que eu tenho para o N?
eu tenho que o N é igual a um JB sobre NQ. Ou, como J é igual a I sobre área, me dá que N, o número de portadores por unidade de volume, é IB sobre QEA. Mas aqui eu tenho quanto que vale a área da minha lâmina. A altura pela largura, certo? A altura é D e a largura é E. ED. Mas o que é essa distância aqui multiplicada por E? Ou seja, D vezes E. Lembra que V de potencial é menos integral de E dL. Correto? Portanto, E vezes D é igual a V. Então, substituo aqui por V e obtenho que o número de portadores é igual ao produto do corrente pelo campo magnético que eu estou aplicando, dividido pela diferença de potencial que eu estou medindo, pelo quê? Carga da partícula e a largura da lâmina. Tá aqui uma lâmina aqui, certo? Vou lá, uma folha, uma lâmina de prata, pego o micrômetro aqui, meço, aplico um campo magnético perpendicular, ponho lá uma diferença de potencial para criar uma corrente, meço quantas cargas para em cima, quantas para embaixo, para ver qual é a diferença de potencial V. Eu sou capaz de dizer quantos elementos estão andando dentro daquele material. Ou seja, o número de elétrons livres por unidade de volume. Já descobrimos que era a carga negativa que estava andando. Portanto, o número de elétrons livres por unidade de volume. Ou seja, eu tenho ali uma lâmina de prata que tem elétrons livres. Quando eu ligar uma diferença de potencial, os elétrons vão começar a andar. O que significa os elétrons estarem livres de acordo com o que nós falamos nas aulas anteriores? E superfície certa potência. Os elétrons livres não dá para você. Você lembra que você tem um átomo de prata. O átomo de prata tem tantos elétrons quanto prótons. O que significa ter elétrons livres? Significa que ele não está muito ligado ao átomo dele. Se ele está relativamente livre, ele está, na realidade, itinerante. Então, aquele átomo de prata, quando chegou perto do outro átomo de prata, o elétron dele ficou pertencendo mais ou menos os dois. Aquilo que eu falei, que era a banda de valência e a banda de condução. Eles são pertencentes a cada um dos átomos, mas eles estão assim, mais ou menos, ali, ó. Vem outro átomo e eles estão livres para pertencer a todos. A pergunta é, quantos elétrons de cada átomo estão nessa condição? Quantos elétrons tem um átomo de prata? Vamos dizer que é mais do que 2, que é bastante, certo? Se tivesse mais do que 2, eu poderia perguntar, os dois são livres ou um só? Se eles estão livres para se movimentar, eu vi que era um material, era condutor e o elétron está se movimentando. Vamos fazer o cálculo. Na realidade, vamos fazer o cálculo que o Hall fez. O Hall pegou uma placa de 1 milímetro de largura. 1 milímetro. Foi lá e aplicou uma diferença de potencial entre os lados da placa para criar uma corrente de 2,5 amperes. Aplicou um campo magnético de 1,25 Tesla, que é um campo relativamente alto. Mediu a diferença de potencial, deu 0,33 microvolt. Vamos pegar esses números e colocar na nossa expressão lá, para achar o número de elétrons livres por unidade de volume. Então eu pego, N é igual, o I tem, o B tem, o V mediu a carga elétron, a largura, 2,5 milímetros. Substituo todos esses valores, eu encontro que na prata tem 5, como eu usei a carga de 1 elétron, diz que o N que está lá é 5,85 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico.
Ótimo. Diz alguma coisa? Até agora nada, certo? Só diz que é um número, 5,85 vezes 10 a 28. Mas a gente sabe um pouquinho mais sobre a prata, certo? A prata tem uma densidade de 10 gramas e meia por centímetro cúbico, certo? Nós sabemos a massa molar ou molecular, não é molar porque átomo não é molécula, de 107 gramas,9. Então nós podemos perguntar, quantos átomos de prata tem por metro cúbico? Vamos fazer o cálculo. Número de átomos por metro cúbico. 5,86 vezes 10 a 28. Agora a coisa ficou um pouquinho mais justa, né? Os dois números são praticamente iguais, certo? Este de baixo é 0,01 vezes 10 a 28, o de cima. Mais 5,85 mais 0,01 vezes o de 10 a 28, dá o de cima. Resultado, nós estamos dizendo que a menos dessa quantidade aqui, cada átomo de prata tem um elétron livre. Ou seja, cada átomo de prata deu quase um elétron para movimentar no meio. Foi muito perto de um elétron. Ou seja, todos os átomos de prata têm um elétron que está na banda de valência, que está disponível para andar. Por isso que ele tem, vocês lembram, lá na resistividade era uma resistividade muito baixa. A prata tinha uma condutividade bastante alta, certo? Por quê? Porque tem uma multidão de elétrons para deslocar. Cada átomo ali, que está perto do outro por uns 5 angstroms, tem um elétron para andar. Então, botou uma diferença de potencial, todos eles já estão deslocando. Isso é o motivo. Então, esse foi o experimento de Hall. O Hall fez. Bom, vamos andar um pouquinho mais para a gente chegar avante na nossa aula e lembrar que nós botamos os elementos para andar no quê? Num fio condutor, numa prata ali, certo? E não é mais uma partícula andando com uma velocidade v. Era uma quantidade de 10 a 25 se deslocando ali. Como que nós vamos calcular a força no fio? Nós vamos ter que calcular um elemento, pegar um pedacinho do fio, calcular um elemento de força que tem o quê? O elemento de carga dQ. Mas nós aprendemos que a corrente I é igual a dQ dt. Então, dQ e dt. Substituindo o V por dL dt. Ou seja, um pedacinho de fio de comprimento dL produz uma força I dL vetor B. Nós escapamos do V e fomos para o lado do fio e nós também sabemos como calcular. Ora, tem uma coisa bastante interessante nessa expressão. Se eu quero calcular a força no fio inteiro, é só integrar, correto? Se eu tiver numa região onde o campo é uniforme, tira fora do sinal da integral, é só integrar o dL. Problema. Qual é o problema? dF é igual a I dL vetor B. Vamos colocar que F é igual a I integral de dL vetor B. Correto? Sobre um pedaço do fio. Ou sobre o próprio fio. Vamos fazer um fio assim? Vocês já viram esses pacotes de fio lá por dentro dos laboratórios, não? Essas bobinas, todo esse fio aí. E tem um campo entrando agora, uma corrente para lá. O que acontece no pedaço fechado?
Vamos somar cada um deles, né? Porque você quer pegar a primeira força, no segundo, vamos pegar cada um dos pedaços. Vai ser F sobre esse pedaço, vai ser a integral sobre o pedaço fechado de o quê? dl vetor B. Se B é uniforme, sai fora da integral, fica uma integral, vamos fazer fechado de dl vetor B. O que dá integral? Vamos botar o dl, o vetor do lado de fora para ficar mais claro do que eu quero dizer. Como é uniforme, eu posso fazer isso, certo? Mas numa curva fechada, como que vale a integral de um vetor? Pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, chega na origem. O que dá? Certo. Ou seja, tem um fio, todas as curvas dão zero. Será que não vai dar zero em lugar nenhum? Vamos olhar então para meia volta. Vamos voltar aqui e vamos ver o que dá para meia volta. Eu venho aqui com uma corrente, vem para cá e vai embora. Para fazer somente o quê? Todos aqueles que completaram a volta eu tirei. Só ficou o quê? O que chegou, a curva, e foi embora. Porque se der mais uma volta vai dar zero. Então eu só vou deixar a parte que ficou aberta. Então vamos começar o seguinte. Aqui tem um B para mim, certo? Uma corrente para cá, tem uma força para cima aqui, certo? Aqui está a mesma coisa. E aqui, como a corrente está subindo, o V está para lá, tem uma força, um DF para cá. Correto? Então vamos calcular a força que vai desde aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de θ, e vamos calcular essa força que saiu daqui, foi mudando de orientação e chegou aqui. Quanto dá essa contribuição? Então eu sei, dF é igual a IDL vetor B, certo? IDL vetor B. Bom, eu tenho que dF tem um dF cosseno θ na direção x, mais um dF seno de θ na direção y, correto? Porque ela está aqui, ó. Correto? Então eu tenho que integrar essas duas partes. O que acontece com o dF? O dF é igual a I dl vetor B. Eu tenho um B na direção Z, uma corrente na direção X, certo? Portanto, o F está na direção Y. Eu tenho um plano aqui, ó. Vou indo com o I na direção X, menos X, né? Menos X, com o B na direção Z, tem um F na direção que está mudando desde menos X até 0, passando, mas sempre indicando a direção Y. Desde que saiu do X, virou para Y e foi até ficar 0 novamente. Resultado. Eu tenho esse DF aqui, eu tenho que integrar isso daqui, como eles estão perpendicular, isso daqui é um IDL vetor B seno de 90, que é igual a IDL B. Eu tenho que integrar o DLB cosseno de θ, então, ó, IDLB seno de θ, e também tenho que integrar uma IDLB cosseno de θ. Desde onde? Começo com θ aqui, em 0, e vou até π. Quanto que dá a integral de cosseno de θ dθ? Aliás, dl. O dl é igual a um r dθ, certo? Ó, um dl aqui é um arco no plano xy, que dá um dl dá um r dθ, certo? Então, o meu dl dθ
o r de θ que está aqui, integrado no cosseno de θ, é uma integral de cosseno de θ de 0 até π. O cosseno de θ de 0 a π dá o quê? Um seno de θ, certo? Que a derivada do seno dá o cosseno. Então, a integral do cosseno dá um seno. Em π dá 0 e o seno em 0 também dá 0. Por isso não apareceu aqui. Isso daqui dá 0. Então, só sobrou a integral de I dl b seno θ. O I sai fora, o dl é r de θ sai fora, o b sai fora, fica uma integral de seno de θ de θ, que é o quê? Menos cosseno de θ, certo? Menos cosseno de θ em π, menos 1, dá 1, e em 0, mais 1 também. Então, dá 2 vezes IRB. Ou seja, a força que eu tenho, esta componente aqui anulou com uma componente para cá aqui, certo? Ó. E aqui, a componente aqui somou para dar esse 2 aqui, tá? Então, eu tenho nesse caso que a minha força é 2I. Mas o que é 2R? F é igual a 2R que multiplica I vezes B na direção Y. O que é 2R? É esse comprimento aqui, ó. Mas a corrente foi pelo fio, fez um arco. Qual é o comprimento do arco? É uma meia circunferência. Se a circunferência é 2πr, meia circunferência o que é? Π vezes R. Π vezes R é maior do que 2R, porque π é 3,14, certo? O que é o 2R? É o comprimento efetivo do fio dentro do campo. Então, tudo que a gente tem é um campo interagindo com um fio, faz com que a força seja exatamente o comprimento efetivo do fio no interior do campo que vai dar a força. Toda a curvatura que faz giro, você viu que desapareceu todo. Só ficou esse pedacinho ali. Bom, vocês podem ver vários outros problemas, mas tem um que eu preciso dizer. Se eu tenho agora um circuito fechado e num campo uniforme, o que significa é que aqui eu vou ter uma força, que é um campo, vai indo. O campo está no... Vamos desenhar aqui, rapidamente. Vamos fazer aqui no plano, inicialmente, um campo entrando. Então, eu tenho uma corrente I aqui, ó, campo entrando, e uma corrente I descendo aqui, ou subindo aqui, tá? Uma corrente subindo e o campo entrando. Tem uma força para fora aqui, tem uma força para fora aqui, corrente está para cá, aqui tem uma força para fora e aqui tem uma força. Quanto que vale essa força? Se o campo I plano da espira perpendicular a B. Eu tenho que, aqui vamos chamar de A, aqui B, eu tenho que F1 é igual a I a B, F2, isso daqui é B, é I, B vezes B, F3, volta aqui, aqui um F3 e aqui um F4, I a B e um F4 I B B. Como cada um está em direção oposta ao outro, a soma de FI igual a 0. Mas era lógico que eu tinha que ter isso. O campo uniforme e a espira é fechada, eu já tinha concluído isso, certo? Ah, então veja o que acontece quando eu inclino a espira em relação ao campo. Faço o A aqui e o campo aqui, ou seja, imagina que fosse essa situação aqui agora. Estava assim, o campo entrando. Eu faço isso daqui, ó.
que acontece? A força que está para lá continua a mesma. A força que está para cá continua. Aqui, a força fica para cá e aqui fica para cá. O que aconteceu com essas duas forças? Antes elas estavam assim. Correto? E agora, uma está aqui e a outra está aqui. Elas saíram do raio de ação, certo? Então, o que vai ter é um torque. Essas duas, quando eu girei, essas duas ficaram no eixo de rotação. A 2 e a 4, certo? Mas a 1 e a 3, não. Elas mudaram, ficaram em direções opostas. Só que aqui, ó, ficou meio raio e meio. Então, vamos ver o que isso significa. Eu tenho a minha espira, eu tenho que o torque 1 é igual a R1 vetor F1. O torque 2 é igual a R2 vetor F2, que é igual a zero, porque R2 é igual a zero. O torque 3 é igual a R3 vetor F3. E o torque 4 é igual a R4 vetor F4. Desculpa. Que é igual a zero, porque R4 é igual a zero. Então sobrou somente o 1 e o 3 que estão o quê? Mudar o eixo de ação. Mas, volta aqui, ó. Se esse daqui era o R1, esse daqui o que é? O menos R1, porque ela girou. Desculpa. Girou exatamente pelo centro dela, certo? Então, eu tenho que R3 é igual a menos R1 e F3 é igual a menos F1. Resultado, o torque total, que é a somatória dos torques is, é igual ao quê? O torque 1 mais o torque 3, que é igual a R1 vetor F1 mais menos R1 vetor menos F1, que é igual a 2 vezes R1 vetor F1. Então o torque agora tem a ver com aquele meio comprimido. Vamos voltar aqui e olhar. Se eu estava aqui, aqui eu tenho metade do lado. E a nossa força continua com o quê? F1 é igual a I B grande, e o R1 módulo é B dividido por 2. Aliás, A dividido por 2. O lado A dividido por 2. Então, se eu tomar a nossa expressão aqui, o torque que era 2 vezes R1 F1 seno entre R1 e F1, eu tenho que é 2 vezes A sobre 2 e B grande seno de θ. Esse 2 cancela com 2, daí AB, B seno θ. O que é isso daqui? A área da minha espira, o produto de um lado pelo outro. Resultado, isso daqui daí, A, B seno de θ. Isso daqui é o nosso Mi. Vamos escrever Mi, eu vou escrever como N e A. Por que N? N é um número de voltas. N é o número de voltas na espira. Como resultado, como tem aqui Mi B seno de θ, isso daí é o do lado de cá um vetor, este é vetor, esse daqui é vetor, esse é o seno do ângulo entre um elemento e uma área, que também é um vetor, certo? Portanto, o torque é igual a Mi vetor B. Correto? Então, o que nós temos agora é a mesma situação como nós tínhamos de polo, só que agora é o campo magnético, Mi vetor B.
Mi vetor E, Mi vetor B. O torque nos casos de espira ou torque no caso de momento dipolo tem a mesma forma funcional. Só não é o mesmo elemento físico, porque um é campo magnético e o outro é campo elétrico. Bom, nós